Ela me traiu e ainda ameaçou tomar tudo que eu construí, se eu não aceitasse a traição. Mas fui eu quem deu o golpe final. Meu nome é Leonardo. Tenho 55 anos e dediquei minha vida a um negócio que construí com minhas próprias mãos, minha oficina mecânica. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 18 anos, sob a supervisão do meu tio, que me ensinou tudo o que sabia. Depois de 7 anos de esforço contínuo, consegui juntar dinheiro suficiente para abrir meu próprio estabelecimento. No começo, como todo início de jornada, foi extremamente desafiador. Trabalhei exaustivamente, abrindo mão de fins de semana, feriados, noites de descanso. Mas com o tempo, os frutos começaram a surgir. Com os anos, minha oficina prosperou. Hoje ela representa não apenas meu sustento, mas uma extensão do que sou. Cada peça, cada ferramenta, cada cliente atendido com honestidade faz parte da minha identidade. Foi em uma exposição de carros que conheci Renata. Ela ainda cursava faculdade e parecia encantada com o ambiente. Houve uma sintonia imediata entre nós, como se já nos conhecêssemos há muito tempo. Trocamos contatos e, embora morássemos em cidades diferentes, mantivemos contato frequente por telefone. Meses depois, tivemos nosso segundo encontro, e dessa vez ela passou alguns dias comigo em casa. A conexão foi intensa. Era algo real. Lembro-me com clareza de quando ela perdeu os pais em um acidente. O impacto emocional foi devastador, e somado a isso, veio a preocupação financeira. Ela corria o risco de perder a faculdade. Sem pensar duas vezes, usei minhas economias para ajudá-la. Eu sabia que ela era especial. Ela chorou, me abraçou com força e me agradeceu como se fosse a única esperança dela. E talvez fosse mesmo. 5 anos mais tarde, Renata se mudou para minha casa. Já formada, conseguiu um emprego como advogada em um escritório local. Estávamos felizes. Num belo domingo, decidimos fazer uma trilha. Após horas caminhando, chegamos ao topo de uma colina com vista para a cidade inteira. Lá, Renata se ajoelhou e me pediu em casamento. Fiquei surpreso, claro, mas aceitei imediatamente. 3 semanas depois, nos casamos em uma cerimônia pequena, apenas com os mais próximos. Nos 20 anos seguintes, vivemos uma vida tranquila e estável. Tivemos 2 filhos, Maria, hoje com 19 anos e cursando a universidade, e Marcelo, de 18, que é guitarrista de uma banda de rock local. Ambos seguiram seus caminhos, e eu me sentia realizado, tanto como pai quanto como marido. Nunca fui um homem refinado. Não tenho diploma universitário, tampouco gosto por formalidades. Sempre fui visto como um homem rústico, prático. E, sinceramente, isso nunca me incomodou. Mas notei que, com o tempo, Renata começou a mudar. Tornou-se mais distante, mais preocupada com aparências. Havia trocado de emprego recentemente e agora trabalhava em um escritório mais prestigiado, liderado por um advogado famoso. O salário era melhor, a rotina mais glamourosa. E, por alguma razão, aquele chefe dela sempre me causou uma impressão, embora nunca tenha tido motivos concretos para desconfiar. Com o passar dos meses, a rotina de Renata ficou cada vez mais cheia de horas extras. Inicialmente, não questionei. Confiava nela. Mas com o acúmulo de sinais, comecei a desconfiar. Após quase 3 meses observando silenciosamente, decidi confrontá-la. Nunca fui de brigar, mas algo dentro de mim me impulsionava a exigir respostas. A conversa foi tensa. Renata parecia desconfortável desde o início. Após longos minutos de questionamentos, ela quebrou o silêncio e confessou: estava tendo um caso com seu chefe. Fiquei paralisado. Não por ciúmes, mas por tudo que investimos um no outro. Perguntei o motivo. Ela, com frieza, respondeu que eu era o mesmo homem de 2 décadas atrás. Que não havia mudado, que era grosseiro, desleixado, inapresentável. Disse que desejava alguém à sua altura, que não aceitava mais um homem que apenas a apoiava, mas que não a liderava, que não era um macho alfa. Indignado, perguntei se ela estava mesmo disposta a abrir mão de 25 anos juntos apenas porque eu não era adequado para os eventos sociais dela. E a resposta foi um ultimato. Disse que se eu não aceitasse seu relacionamento com o novo parceiro,
ela pediria o divórcio e faria de tudo para me deixar sem nada. Que usaria os recursos legais disponíveis para destruir minha vida, tomar minha casa, minha oficina, tudo que construí com esforço e dedicação. Fiquei em silêncio. Sentei-me na cadeira, absorvendo cada palavra. Quando ela afirmou que poderia fazer tudo aquilo legalmente, apenas respondi, boa sorte. Ela tentou continuar, mas pedi que saísse. No dia seguinte, fui trabalhar como de costume. Renata, no entanto, ligou imediatamente para o amante, relatando o ocorrido. Confessou que seguiu o plano combinado por eles, dizendo a mim que queria alguém à sua altura, um homem dominante. Ela até admitiu que, no fundo, se sentia mal pelo que estava fazendo, especialmente ao lembrar de tudo que eu fiz por ela e por nossos filhos. Mas ainda assim, estava decidida. Do outro lado da linha, o amante, Danilo, agiu com frieza. Disse que não havia volta. Que já estavam preparados, que documentos seriam entregues a mim em breve, que iriam me cercar legalmente, como fazem com qualquer marido tolo que se recusa a aceitar a traição. Ele estava tão convencido de que me destruiria que decidiu me visitar pessoalmente naquela tarde. Naquela mesma tarde, enquanto eu ajustava o motor de uma caminhonete antiga na oficina, vi um carro de luxo estacionar do outro lado da rua. Não demorou para Danilo sair do veículo com um sorriso arrogante no rosto e caminhar em minha direção, como se estivesse prestes a fechar um negócio importante. Vinha com a postura de um vencedor. Usava um terno impecável, sapatos engraxados, e carregava uma pasta de couro embaixo do braço. Era o tipo de homem que se via em comerciais de banco, aparência impecável, mas com um olhar frio e calculista. Leonardo, certo? Disse ele, com aquele tom ensaiado de superioridade. Precisamos conversar como homens civilizados. Se ele esperava que eu fosse partir para cima ou perder o controle, se decepcionou. Apenas limpei as mãos com um pano de estopa, retirei minhas luvas sujas de graxa e o encarei com calma. Pode falar, respondi. Ele começou a discursar como se estivesse em um tribunal. Disse que entendia minha dor, mas que Renata era uma mulher ambiciosa, e que eu não poderia impedi-la de seguir adiante. Que eu era um homem comum, de mente simples, e que ela precisava de alguém do nível dela. Reforçou que os dois estavam apaixonados e que já estavam em processo de reunir provas para dar entrada em um pedido de divórcio com base em abandono afetivo. Você vai sair dessa com pouco ou nada, Leonardo, afirmou. Mas, se colaborar, talvez eu consiga convencer Renata a te deixar com a oficina. Afinal, ela também não quer acabar com sua vida, completamente. Era como se estivesse me fazendo um favor. Eu olhei fixamente, tentando entender até onde ia sua audácia. Foi então que decidi abrir o jogo. O homem que ele julgava burro e emocionalmente destruído era bem mais astuto do que imaginava. Respirei fundo e comecei. Danilo, antes de qualquer coisa, você deveria saber com quem está lidando. Eu posso não ter diploma, mas aprendi uma ou duas coisas nesses últimos 55 anos. Ele riu, achando que eu estava blefando. Mas eu continuei. Enquanto você e Renata tramavam pelas minhas costas, eu já estava alguns passos à frente. As horas extras dela me deixaram desconfiado faz tempo. E sabe o que fiz? Instalei câmeras discretas em casa e no carro dela. Além disso, contratei um detetive particular. Agora foi ele quem ficou em silêncio. O sorriso sumiu lentamente. Tenho registros de chamadas, fotos de encontros em motéis, áudios das conversas dela com você. Ah, inclusive daquele em que você diz que vai me arruinar legalmente. Tirei do bolso um pendrive e balancei no ar. E isso aqui está salvo na nuvem, em 3 contas diferentes. Se algo me acontecer, esse conteúdo vai direto para os filhos, para o juiz, para a imprensa, se necessário. Ele engoliu seco. Perdeu a postura confiante num instante. E tem mais, acrescentei. Renata não sabe, mas a casa ainda está no meu nome, e a oficina também. Fiz questão de não envolver ela nesses documentos. No papel, ela é apenas minha esposa, sem participação patrimonial direta. Você realmente achou que um homem que passou a vida construindo algo com as próprias mãos entregaria tudo assim, de graça? Danilo tentou argumentar, mas gaguejava. Eu continuei calmo.
Então aqui está o que vai acontecer. Você vai sair da minha frente, agora. Vai voltar para seu carro e sumir da minha vida. Vai convencer Renata a me procurar com humildade e pedir um acordo justo. E se ousarem me processar, eu aciono tudo isso. Ele hesitou, depois virou-se e foi embora sem dizer uma palavra. Vi seu carro arrancar rapidamente pela avenida, como se fugisse de algo. Naquela noite, Renata voltou para casa cabisbaixa. Tentou começar uma conversa, mas interrompi. Já sei de tudo, Renata. E sei há semanas. Você escolheu seu caminho, e agora vai ter que lidar com as consequências. Ela chorou, pediu perdão, disse que foi manipulada, que estava confusa. Eu não disse nada. Apenas fui para o quarto e tranquei a porta. Na manhã seguinte, ela não estava mais lá. Alguns dias depois, recebi a visita dos meus filhos. Convidei-os para almoçar e contei a verdade. Não escondi nada, não dramatizei. Fui direto. A traição, a tentativa de me destruir, tudo. Esperava revolta, julgamento. Mas recebi apoio. Pai, a gente sempre te admirou, disse Maria. Você é o homem mais honesto que conhecemos. Se ela fez isso com você, não merece nossa consideração. Marcelo concordou. Disse que, se fosse necessário, até largava a banda para ajudar na oficina. Aquilo me emocionou mais do que qualquer coisa. Renata tentou contato várias vezes depois disso. Mandou mensagens, cartas, até tentou me visitar. Em uma delas, deixou um bilhete na oficina. Você era melhor do que eu imaginava. Me perdoa. Mas já era tarde. Depois que Renata saiu de casa de vez, a sensação de vazio foi inevitável, mesmo com tudo que ela havia feito. 28 anos de casamento não se apagam em uma semana, nem mesmo com toda a mágoa. No começo, eu acordava esperando ouvir o barulho da cafeteira ligada, o som dos chinelos dela pela casa, o perfume no banheiro. Mas o silêncio virou meu novo companheiro. E, estranhamente, ele me trouxe paz. A oficina virou meu refúgio. Passei a trabalhar mais, não por obrigação, mas porque me fazia bem ocupar a cabeça. Com o tempo, os clientes começaram a notar minha mudança. Mais sério, mais centrado, mas também mais firme. Alguns até comentaram, perguntando se estava tudo bem. Eu apenas sorria e respondia, agora está. Pouco depois do confronto com Danilo, chegou a notificação judicial do pedido de divórcio. Renata, pressionada, tentou apresentar um acordo amigável, mas ainda assim desvantajoso para mim. Junto com meu advogado, preparei minha resposta, anexando todas as provas que havia coletado. Fotografias, gravações, mensagens, tudo documentado, organizado e, principalmente, dentro da lei. O juiz não levou muito tempo para entender quem estava tentando manipular quem. Renata saiu da audiência visivelmente abalada. Tentou alegar que estava sendo coagida, que eu havia invadido sua privacidade. Mas a verdade é que tudo foi feito com cautela, dentro de casa, em propriedade comum, sem qualquer invasão ilegal. O detetive que contratei também forneceu seu depoimento e registro profissional. Foi um golpe duro para ela e para Danilo. Ao final do processo, a decisão foi clara. Ela não teria direito à oficina, nem à casa. Receberia apenas o que lhe era legalmente garantido, uma divisão parcial de bens móveis adquiridos em conjunto. Quanto ao carro de luxo que Danilo havia presenteado, descobriu-se que estava em nome da empresa dele, e Renata teve que devolvê-lo. Nos meses seguintes, Danilo tentou se afastar da situação. Começaram a surgir boatos de que seu casamento anterior também havia sido destruído por infidelidade. Os sócios da empresa, ao saberem do escândalo, o afastaram de algumas funções, com receio de prejudicar a imagem do negócio. Renata ficou sem chão, isolada, e acabou mudando de cidade. Enquanto isso, eu fui reconstruindo minha vida aos poucos. Recebi apoio de amigos, vizinhos e principalmente dos meus filhos, que passaram a frequentar minha casa com mais frequência. Marcelo, inclusive, resolveu fazer um curso de mecânica para me ajudar na oficina. Foi a primeira vez que o vi se interessar por algo além da música. Maria, por outro lado, me incentivou a cuidar de mim. Me levou ao médico,
Me inscreveu numa academia, e até me apresentou uma amiga dela que trabalhava com terapias alternativas. Eu, que sempre fui cético, me vi meditando numa manhã de sábado, algo impensável até pouco tempo atrás. Com o tempo, o rancor foi dando lugar à gratidão. Não pela traição, mas pelo que ela me forçou a descobrir em mim mesmo. Eu havia me anulado por anos em um relacionamento onde não era valorizado. Me tornei previsível, estático. A dor me fez me movimentar, evoluir, respirar por conta própria. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais ódio. Sinto um certo alívio. Renata foi parte da minha história, mas não será o fim dela. Danilo, bom, ele é apenas uma nota de rodapé, um alerta sobre pessoas que vivem de aparência e manipulação. Recentemente, comecei a viajar aos finais de semana. Pequenas escapadas para o interior, trilhas leves, novas paisagens. Conheci pessoas interessantes, ri de coisas simples, e até ensaiei um flerte tímido com uma professora de história que encontrei num café em uma dessas cidades. Nada sério, mas suficiente para lembrar que a vida não acaba depois dos 50, nem depois de uma traição. Meu nome é Leonardo. Fui traído pela mulher que amei e pelo homem que um dia ajudei. Mas não sou uma vítima. Eu sou um sobrevivente. E a estrada à minha frente, agora, é toda minha para percorrer, com dignidade, coragem e a cabeça erguida.